Bom, o foco da live hoje é a gente falar um pouquinho como você, profissional de departamento pessoal, pode ser valorizado dentro do DP. Tem muita gente que acha que não tem como ser valorizado no DP, né? O DP é um setor que vive apagando incêndio, vai ser sempre isso, e não há solução, né? E eu estou aqui hoje para dizer para vocês o inverso, que há solução sim, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como eu mudo, Alex, como eu viro essa chave, como eu deixo de ser um bombeiro, que eu fico apagando incêndio ali todos os dias, para eu tornar um profissional de DP mais qualificado, um profissional de DP estratégico. Como eu faço isso? Né? Eu estou estagnado ou eu quero começar na área, só que eu não sei por onde começar. O que eu faço? Essa live é para você. Então, nessa live, a gente vai falar um pouquinho de como ser valorizado e ter qualidade de vida no DP. Eu dividi essa live em 4 partes, tá? Primeira parte, a gente vai falar um pouquinho do profissional de DP de 1943. Você sabe o que é o profissional de DP de 1943? Se você sabe, deixa aí no chat, por favor, que eu vou ver aí se vocês acertaram ou não. Depois a gente vai falar um pouquinho do profissional de DP de 2021. Né? Então a gente vai falar de um profissional mais antigo e de um profissional mais atual, né? Um profissional que já está atuando no DP numa nova roupagem. Tá? Então a gente vai falar desses 2 cenários e aí eu vou fazer um paralelo entre um e outro. Tá? Já já vocês vão entender. Caso vocês saibam qual é o profissional de DP de 1943, coloca aí no chat que eu estou curioso para ouvir um pouquinho de vocês. Além desses 2 tipos de profissionais, que é aí onde vai entrar o comece a ser valorizado e ter qualidade de vida no DP, eu vou falar um pouquinho para vocês do que é o DP 2.0. Tá? É uma metodologia que eu criei e eu vou explicar para vocês como ter um departamento pessoal extremamente estratégico e focado no resultado. Tá? Então, na terceira parte aqui da live, eu vou falar com vocês como você consegue formar esse departamento pessoal que é 100% focado em resultado, em agregar para a empresa, em fornecer informações para os gestores estratégicas, em ajudar a empresa a conseguir tomar melhores decisões. Tá? Isso a gente vai falar na terceira parte. E por último, eu tenho uma surpresa para vocês, porque como vocês estão aqui numa quarta-feira, véspera de feriado, vocês escolheram estar aqui, escolheram mudar, escolheram aprender, né? Então vocês já são pessoas diferenciadas só pelo fato de estar aqui querendo aprender e não estar fazendo outra coisa, né? Estar aqui buscando conhecimento. Então vocês já deram o primeiro passo para ser um profissional diferenciado do que outros que se resumem ali ao horário de trabalho e pronto, né? Só faz o básico e acha que deveria ter um resultado diferente do que a maioria das pessoas que faz o básico tem, né? Espera cair do céu, acha que vai ganhar na loteria. Então, vocês já estão seguindo um passo oposto a esse tipo de profissional. Né? Então, parabéns para vocês por vocês terem optado em vir aqui buscar conhecimento. Tá? Então, vocês já são um profissional diferencial só pelo fato de estar aqui. Então, a gente vai falar sobre o DP 2.0 e eu vou entregar uma surpresa para vocês pelo fato de vocês estarem aqui, tá? Então, essa live ela vai ser dividida nessas 4 partes, ok? Vamos começar falando um pouquinho do profissional de 1943, que eu tenho certeza que muitos de vocês provavelmente devem estar curiosos. Eu já fiz diversas lives falando um pouquinho sobre a origem do departamento pessoal, né? A origem do DP, como surgiu o departamento pessoal, de onde veio, para que ele foi criado. Isso eu já falei em diversas lives, eu vou passar aqui um overview só para vocês saberem, tá? Lá em 1930, o primeiro impacto da Revolução Industrial no governo do Getúlio Vargas, ele criou o Ministério do Trabalho, a Carteira de Trabalho, a Lei do Menor, a Lei da Mulher. Então, ele criou todas essas leis, né? Ele deu o primeiro passo para ser criado o departamento pessoal depois, isso em 1930. Tá? Então, 1930 começou a ter uma legislação voltada ao trabalho, ok?
Então, lá em 1930, a gente começou a ter uma figura chamada de chefe de pessoal. O que era o chefe de pessoal dentro da empresa? Era uma pessoa que tinha características de contador e recrutador. Por que contador, Alex? Porque ele tinha que prestar informações para o governo, tá? Referente a essas legislações, essas poucas legislações que já existiam. E por que ele tinha atribuições de recrutador, Alex? Porque ele tinha que fazer valer as legislações que estavam vigentes, que era do menor e de defesa ali da mulher, né? Então, esse profissional, ele tinha características de recrutador e contador por conta disso. Em 1943, que foi quando surgiu a nossa digníssima CLT, todas as empresas precisaram ter um departamento pessoal, né? Um setor de departamento pessoal. Alex, por que todas as empresas precisaram ter um setor de departamento pessoal a partir de 1943? Porque surgiu uma lei que é um conjunto de outras leis que já existiam voltado para o trabalho, né? Consolidação das leis trabalhistas, CLT. Então, ela consolidou todas as leis que existiam e formou uma única lei global, né? Para as empresas conseguirem se adequar a essa lei, elas precisavam ter os profissionais qualificados, né? E não só qualificados em entender lei, porque o DP nada mais é do que um setor que entende a legislação, transforma a legislação em rotina, né? Em processos rotineiros, e essa rotina ele cria um processo, né, uma série de processos dentro de um mês para cumprir aquela legislação. Tá? Então, o DP é um setor que faz valer a legislação. Né? Ela transforma a legislação em processos e os processos em rotina. Tá? Isso é o DP. Isso foi o DP que foi criado lá em 1943. Tem a legislação, o profissional ele vai pegar essa legislação, vai transformar em processos e os processos em rotina, que é o que a gente cumpre todo mês, ok? Então, isso é o DP. Então, o profissional do departamento pessoal lá em 1943 era isso. Era um profissional que tinha que pegar a lei, virar rotina e cuidar dessa relação entre empregador, empregado e os órgãos do governo, né? Eu chamo isso de um triângulo. Se você imaginar um triângulo, você vai ver que uma das pontas você tem o empregador, na outra ponta você tem o empregado e na outra ponta você tem os órgãos do governo. E o departamento pessoal fica no meio, né? Porque ele cuida dessa relação entre essas três partes, tá? Então, esse foi o departamento pessoal criado em 1943, tá? Então, esse é o profissional que eu falei com vocês, que é o de 1943. Tá, Alex, mas por que você está trazendo esse profissional de 1943? Porque esse profissional de 1943 ele é um profissional limitado. Era um profissional que simplesmente seguia ali os processos que tinha mensal e pronto. Ele não se preocupava com nada mais. A função dele era só fazer ali a rotina e acabou. Entendeu? Rezava para ninguém chegar e bater lá na porta do DP, perguntar alguma coisa para ele, vinha algum órgão e fazer algum questionamento, e rezava para isso não acontecer. Né? Então, era um profissional que ficava ali quietinho no campo dele, numa salinha isolada, fazia a rotina e acabou. Entendeu? Esse é o profissional de 1943. Ele só fazia rotina e ponto. Alex, mas além dessa característica, quais outras características esse profissional tinha? E aqui eu abordo algumas e quero comentar com vocês ponto a ponto, ok? Primeira característica, eles não programam as tarefas rotineiras do mês. Então, ele está ali apagando incêndio. Veio uma coisa, ele vai lá e resolve, veio outra coisa, ele resolve, veio outra, ele resolve. Outro mês ele começa a mesma coisa, mas ele não programa os processos que ele tem todo mês. Todo mês ele tem que fechar folha de adiantamento, todo mês ele tem que fechar benefício, todo mês ele tem que fechar folha de pagamento, todo mês ele tem informações que ele precisa mandar para o governo, todo mês tem uma série de relatórios que, de repente, ele tem que mandar para outros setores, mas ele não programa isso. Ele não chega no mês anterior e fala, pô, vou programar quais datas que eu tenho que parar para fazer esse processo, quais datas que eu tenho para fazer esse, quais datas que eu tenho para fazer esse. Tá? Porque é um processo rotineiro, todo mês ele vai ter que fazer aquilo.
né? Então, ele não se programa, ele simplesmente deixa a vida levar ele e pronto, acabou. Quando ele tiver tempo, ele começa a fazer benefício, quando ele tiver tempo, ele começa a fechar folha. Então, ele é esse profissional, né? Então, esse ponto se encaixa isso. É um profissional que deixa a vida levar ele, né? Ele não se programa para nada. Segundo ponto, não são profissionais que eles não procuram se atualizar, né? Sai uma coisa na legislação, 2, 3 meses depois que ele vê. Por quê? Porque o cliente questionou, ou porque deu alguma inconsistência quando ele foi informar alguma informação para um governo, né, para os órgãos do governo, aí deu uma inconsistência. Que inconsistência é essa? Aí que ele foi estudar para saber por que deu aquela inconsistência e ele vê que mudou algum ponto na legislação. Então, é um profissional que ele está focado ali na rotina e acabou. O que está acontecendo fora, está nem aí, entendeu? Então, ele é um profissional que não se atualiza. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, não se antecipam ao que está por vir, né? Isso eu vi muito claro, não só na reforma trabalhista, como no E-Social, e estou vendo agora na LGPD. A LGPD ela vai impactar o departamento pessoal mais do que qualquer outro setor. E o que tem de profissional de DP que ainda não sabe o que é LGPD é muito, entendeu? Eu coloco lá no canal no Instagram uma pesquisa perguntando, você sabe o que é LGPD? Quase 80% dos profissionais falam que não sabe, entendeu? Então, é um profissional que não está procurando se atualizar o que está por vir. A LGPD, as sanções começam agora, em agosto desse ano. Daqui a pouquinho, daqui a 2 meses, já começam as sanções da LGPD. E o profissional não sabe nem o que é ainda. Tá? Então, você tem que procurar também se antecipar o que está por vir. Começar a se adequar hoje, para quando tiver a sanção, você já está 100% adequado. Tá? Um outro ponto, não trabalhe em equipe, é cada um por si. Tem 2 pessoas ali, ó, você cuida dessas empresas, você dessa, e cada um que se vira, né? Ele não tem aquele jogo de cintura de, cara, eu tô mais folgado aqui, vou te ajudar aí. Você, quando tiver mais folgado, me ajuda aqui, um ajuda o outro, e a gente consegue passar o mês tranquilo, né? A gente consegue não precisar ter que trabalhar final de semana, feriado, ficar até tarde todos os dias, né? Então, se você consegue ter esse senso de equipe, você consegue levar. Agora, se é cada um por si, vai ter uma hora que vai chorar uma bomba ali de um lado, o cara lá vai estar ferrado, o outro vai embora e não está nem aí para ele, mas tem uma hora que vai estourar em você, entendeu? E assim como você não ajudou aquela pessoa ali, provavelmente ela também não vai te ajudar, né? Então, trabalho em equipe é uma coisa também fundamental em qualquer departamento pessoal. Tá? Outro ponto, não gosta de ajudar outros setores ou funcionários, né? Se tem um outro setor precisando de ajuda, ou querendo fazer algum trabalho, precisando de alguma informação, ele fala, não vou enviar não, fala com o meu chefe, começa a criar dificuldade para não ter que ajudar a pessoa, né? Ou o funcionário, pô, queria tirar uma dúvida, não, pega o teu contra-cheque lá e depois eu vejo, não, depois a gente vê isso. Então fica enrolando o funcionário e não ajuda o funcionário, ou não dá bola, passa para outro, pô, pergunta fulano vai saber te esclarecer melhor, né? E fica passando um para o outro e não ajuda, né? E lembrando que para o departamento pessoal, o seu público-alvo, o público-alvo do DP, a gente vai falar daqui a pouquinho, são todos os funcionários da empresa. Então, o departamento pessoal está ali para ajudar todos os profissionais da empresa. É um departamento de pessoas, né? Está ali para ajudar todos os funcionários da empresa. Então, ele não pode se negar a ajudar os funcionários, ou gestores, ou diretores, que seja, dentro de uma empresa, entendeu? Por quê? Porque o foco principal dele é esse, né? Próximo ponto, não procuram se autodesenvolver ou estudar os pontos que tem dúvida. Se ele tem dúvida em alguma coisa, ele, depois eu tiro essa dúvida ou passa para fulano resolver, e ele vai ficar com aquela dúvida pelo resto da vida. Ele não é a pessoa que tem dúvida, vai lá, pesquisa, aprende, show de bola, já resolveu essa dúvida. Tem outra dúvida? Vai lá, aprende, e aí ele vai absorvendo e tendo cada vez mais conhecimento. Essa pessoa, ela não quero aprender não e nem quero fazer. Fulano sabe fazer? Passa para ele que ele vai fazer e pronto, acabou, né? E o autodesenvolvimento também é muito importante. Você sempre está procurando aprender coisa nova. E uma coisa legal é que quando você ajuda outros setores, você acaba entrando nos processos dele e absorvendo. Isso é muito importante para o DP. Por quê? Porque o DP tem relação com todos os setores da empresa. O DP fala com o contábil
por conta da contabilização da folha, conciliação bancária, fala com a tesouraria por conta de todos os pagamentos de impostos, pagamento de salário, pagamento de adiantamento, fala com o setor fiscal por conta da retenção das notas fiscais, o INSS retido, fala com o Facility para ver todos os equipamentos que é necessário para um funcionário ou para ver se o efetivo está ok, né? Geralmente o Facility manda uma listagem para saber para o DP se aquela pessoa ainda é funcionária, se não é, se já foi demitido, etc. Então o DP ele fala com quase todos os setores da empresa, se não todos, tá? Depende muito da empresa. Fala com o orçamento, porque um dos pontos mais necessários, um dos pontos fundamentais dentro do orçamento é o custo com o pessoal. E quem tem um custo com o pessoal? Departamento pessoal. Fala com os gestores de toda a empresa, porque o gestor precisa ter informação do funcionário para saber gerir melhor o funcionário dele. Então, ele precisa ter custo, ele precisa ter controle de horas dos funcionários, você precisa dar essa transparência para eles. Então, tem uma série de informações que você vai interagindo com cada membro da sua empresa, entendeu? Então, por conta disso que o DP é um setor tão fundamental. Mas não adianta você ser esse setor fundamental se você não usa essas cartas que você tem. Se você é aquele setor que fica no seu cantinho ali quietinho, não quer falar com ninguém, não quer ajudar com ninguém, só não quer ter problema, né? A pessoa que não quer ter problema, ela nunca vai ser um profissional de resultado. Por quê? Porque a principal característica de um profissional de resultado é ele ser um especialista em resolver problemas, tá? Anota isso aí. A principal característica de um profissional que tem resultado é ele se torna um especialista em resolver problemas. Quanto mais problemas você resolve, mais você está indo num caminho certo, está indo num caminho do resultado. Quanto mais você foge dos problemas, mais você está se distanciando do caminho de resultado. E aqui eu faço um paralelo que é bem interessante. Vocês também, quem não conseguiu assistir, assistam as lives lá que eu já fiz lá no canal do Instagram. Uma das características que você vê com todas as pessoas que têm resultado é que ele se torna esse especialista. E aí tem muita pessoa que fala, Alex, mas eu estava no escritório de contabilidade pequeno, era especialista em resolver problemas, mas eu nunca fui valorizado, né? E aí você vê que foi até uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu sempre agreguei demais, mas escritório de contabilidade pequeno, tu tem um limite ali e não consegue subir mais. Só que depois que eu saí daquele escritório, todo mundo que via o resultado, via que eu ajudava, eles começaram a indicar para empresas, as empresas começaram a chamar. Por quê? Porque quando você gera resultado, todo mundo que está ao seu redor, inclusive seu cliente, no caso de escritório de contabilidade, ele está vendo que você é uma pessoa boa, está vendo que você é um profissional diferenciado, está vendo que você é um cara que, se surgir a oportunidade, ele vai te buscar, entendeu? Então, você não pode achar que você está resolvendo um problema e não está saindo do lugar, que você não está evoluindo. Você está evoluindo, está todo mundo vendo a sua evolução. Não quer dizer que você não tenha resultado no curto prazo, que você não está evoluindo, que você não está saindo do lugar, entendeu? Isso é uma das coisas que eu ouço muito lá no Instagram e alguns amigos meus, algumas mentorias também que eu já fiz, e eu falo muito isso para a pessoa. As coisas não vão acontecer no seu tempo, tá? Nunca vão acontecer no seu tempo. As coisas vão acontecer, mas não no seu tempo. Continua seguindo o teu caminho que uma hora vai vir. Não tem como não vir, entendeu? Então, vamos lá. Autodesenvolvimento, a gente acabou de falar. Não tem uma base eficiente do setor. Alex, o que é a base eficiente do setor? Quase todo mundo que eu tiro dúvidas hoje em dia são profissionais que não tiveram um curso eficiente de departamento pessoal, tá? E aí, quando eu falo de conhecimento base, eu falo dos processos de DP. Para você conseguir ter resultado no departamento pessoal, você precisa ter uma base boa. Você precisa saber todas as regras para férias, rescisão, admissão, transferências, alterações, fechamento de impostos, entregas de informação para o governo. Então, você precisa ter esse conhecimento base, que é a rotina do departamento pessoal. Você precisa ter um conhecimento bom, base, para você conseguir evoluir dentro do setor. E
80% das dúvidas que eu tiro todos os dias, 80% das dúvidas que eu tiro todos os dias são dúvidas que você vê que o profissional que está ali, ele não teve acesso a esse conhecimento base. Porque são dúvidas simples, são dúvidas básicas. Mas por que ele não conseguiu ter acesso àquele conhecimento base, Alex? Por diversos motivos. Um dos principais motivos é o seguinte: 95% das empresas do Brasil são empresas de pequeno porte, são empresas pequenas. Você sabia disso? Que 95% do que faz girar a nossa economia são empresas de pequeno porte, são empresas pequenas. E essas empresas, como é que o profissional de departamento pessoal surge dentro dessas empresas? Ah, é um rapaz ou uma menina que estava ali na recepção e agora trabalha no DP. Ah, é uma pessoa que era da área administrativa, estava precisando, jogou para o DP. Ah, é uma empresa familiar que pegou o filho, o dono pegou o filho e jogou para o DP, ou pegou a esposa e botou para o DP. Entendeu? É sempre uma pessoa que a empresa pega e joga no DP. Só que o departamento pessoal, aí que está um dos adendos também que eu faço, é um setor que não é qualquer um que consegue fazer. Não é qualquer um. É um setor que tu precisa ter uma pessoa ali que é responsável, uma pessoa que tenha jogo de cintura, uma pessoa que seja minuciosa, porque qualquer errinho do departamento pessoal, você pode quebrar a empresa. Você pode ser multado, você pode sofrer atuação do Ministério do Trabalho, do Ministério Público e quebrar a empresa. Entendeu? Por causa de um errinho ali do departamento pessoal. Um errinho ali, você pode pagar um zero a mais ali para o funcionário. Ao invés de pagar R$100, você paga 1.000. Ao invés de pagar 100 mil, você paga 1 milhão. Por causa de um errinho ali no departamento pessoal. Então, o departamento pessoal é um setor que você precisa ter pessoas capacitadas para trabalhar no departamento pessoal. Não adianta colocar qualquer um ali. Se colocar, vai dar problema. Vai dar problema. Não tem como. Entendeu? E acaba que essas pessoas não têm conhecimento base. Por quê? Porque elas foram jogadas ali. E como a empresa é pequena, a empresa ela não dá curso para a pessoa, né? Não dá formação para a pessoa, para ela se qualificar para ser cada vez melhor dentro daquela área, né? Então, um dos problemas principais que tem hoje nos profissionais de departamento pessoal é que eles não têm essa base eficiente, né? Eles têm muita dúvida referente a processos de base, né? Em admissão, em demissão, em transferência, seja referente à incidência, seja referente a prazos, seja referente a e-social, né? Os prazos de envio, o que você tem que enviar antes, o que tem que enviar depois, quais são os eventos. Então, tem muitas dúvidas base que hoje 80% dos profissionais têm dúvida, não tem esse conhecimento base, né? E isso faz muito falta para eles. Isso, de repente, é o que falta para eles conseguirem crescer dentro do departamento pessoal. Tá? Um outro ponto, foco total na rotina. Esses departamentos pessoais, eles só conseguem fazer rotina em ponto. Eles não conseguem ter tempo, e aí eu falo o nome que faz total diferença dentro do DP, tempo. Se você tem tempo, você consegue ter um setor de resultado. Se você não tem tempo, não adianta. Você sempre vai ser bombeiro, tá? Então, você precisa automatizar os seus processos, você precisa criar procedimento, você precisa ter uma empresa engajada, você precisa ter pessoas que têm essa mentalidade de querer mais e não ser só bombeiro, para você conseguir ter tempo. E aí, com essa palavrinha, né, com o tempo, o que você consegue fazer no DP, Alex? Com o tempo. Você consegue conversar com os funcionários para saber quais são as demandas dele. Você consegue gerar indicadores para todos os gestores. Você consegue gerar indicador para a diretoria para tomar melhores decisões. Você consegue participar junto com o setor de orçamento do custo de pessoal, que é um dos custos mais essenciais para ele conseguir elaborar uma proposta boa. Você consegue automatizar ainda mais os seus processos. Por quê? Porque você consegue trazer ferramentas novas que vai fazer você ganhar mais tempo. Com esse tempo, você vai trabalhar em mais inovações, né? Então, você precisa de tempo para você respirar e conseguir ver tudo isso que está ao seu redor. Se você não tem tempo, você nunca vai ver as oportunidades passando ali na sua frente, entendeu?
Então, o nome do jogo no departamento pessoal é tempo. Você precisa ganhar tempo. Quando você ganhar tempo, você consegue ganhar dinheiro, você consegue ter alta performance, você consegue ser valorizado. Por quê? Porque aquele tempo que você tem, você vai buscar ser diferente dos outros setores. Você vai procurar agregar cada vez mais para a empresa. Saber as necessidades dos diretores, trabalhar nelas, saber as necessidades dos funcionários, trabalhar nessas necessidades. Então, aí você vai começar a ser um profissional diferenciado, ou um setor diferenciado por um todo. Então, tempo é o nome do jogo em departamento pessoal. A maioria dos setores que você vê de DP não tem tempo, são bombeiros, ficam apagando incêndio todos os dias.